Notas do Subsolo é um romance lançado por Dostoiévski em 1864. Permanece como uma das obras mais significativas da literatura existencialista. Neste trabalho, Dostoiévski tenta justificar a existência da liberdade individual como uma parte indispensável da humanidade. O livro é dividido em duas partes. A primeira, intitulada simplesmente Subsolo ou Subterrâneo, é narrada por um narrador sem nome, conhecido como o Homem Subsolo. Essa seção funciona como uma introdução à mente do Homem Subsolo. Ele é um homem amargo de 40 anos que vive em um apartamento, que se aposentou do serviço público após herdar algum dinheiro. Um completo nihilista e misantropo, que tem vivido no subterrâneo ou em sua própria consciência hiperreflexiva por muitos anos. Então escreveu estas notas do subsolo, que ele não pretende expor ao público. A segunda parte do romance chama-se A Propósito da Neve Molhada. No final da primeira parte, a neve molhada caindo o lembra de seus eventos passados e o assombra, e fora de tédio, ele começa a contar suas experiências passadas conturbadas quando tinha 24 anos. Sua incapacidade de interagir com outras pessoas faz com que suas tentativas de formar relacionamentos e participar da vida acabem em desastre, levando-o ainda mais fundo na clandestinidade. Eu sou um homem doente. Sou um homem rancoroso. Eu sou um homem pouco atraente. Eu sou o suficiente educado para não ser supersticioso. Mas eu sou... Não. Eu me recuso a consultar um médico de rancor, que você provavelmente não vai entender. Meu fígado está ruim. Bem, deixa ficar pior. Desde o início, somos apresentados à mente incomum do homem subterrâneo. Ele é o anti-herói por excelência. Sente-se agudamente invejoso do homem de ação, aquele que possui pouca capacidade intelectual e está livre de dúvidas, questionamentos e ressentimentos que fazem parte de sua consciência subterrânea. Por outro lado, ele encontra consolo em seu senso de superioridade intelectual, embora isso o impeça de participar da vida como outras pessoas fazem. Ele está constantemente superanalisando tudo e, portanto, é incapaz de tomar decisões. Ele passa por uma vida cheia de autoaversão. Como órfão, nunca teve relacionamentos amorosos normais com outras pessoas. Ele geralmente passa seu tempo lendo literatura, mas ao refletir sobre a realidade, ele tem consciência de seu absurdo, o que o afasta ainda mais da sociedade. A tensão entre sua superioridade intelectual e sua profunda autoaversão é uma temática psicológica recorrente ao longo do romance. O homem subsolo tem um repertório limitado de emoções que incluem raiva, amargura, vingança e humilhação. Ele descreve escutar as pessoas como ouvir através de uma rachadura debaixo do chão. A palavra underground, na verdade, vem de uma tradução imprecisa para o inglês. Uma tradução mais precisa seria um espaço de rastejar, um espaço sob o chão que não é grande o suficiente para um humano, mas adequado para roedores e insetos. Dostoiévski aponta no início que pessoas como o homem subterrâneo não só podem, mas devem existir em nossa sociedade quando consideramos as circunstâncias no meio das quais nossa sociedade foi formada. O homem subsolo observa a ascensão de uma sociedade utópica, que busca remover o sofrimento e a dor. Ele argumenta que o homem deseja ambas as coisas e precisa delas para ser feliz. Queremos felicidade, mas temos um talento especial por nos tornarmos miseráveis. O homem, às vezes, é extraordinariamente, apaixonadamente apaixonado pelo sofrimento. Isso é um fato. O homem subsolo critica o utilitarismo do século XIX, uma escola de pensamento que tentou usar fórmulas matemáticas para alinhar os desejos com os melhores interesses. Ele argumenta que o indivíduo sempre vai se rebelar contra uma ideia imposta coletivamente do paraíso, devido à irracionalidade subjacente da humanidade. Como indivíduos, às vezes não agimos em nosso próprio interesse, apenas para validar nossa existência como indivíduos, para exercer nosso livre-arbítrio. O homem subterrâneo critica esse tipo de interesse próprio esclarecido.
Ele despreza a ideia de sistemas culturais e legislativos que se baseiam nesse egoísmo racional. Uma vida utilitária e previsível restringiria a liberdade do homem. A vida seria tão racionalmente extraordinária que tudo se tornaria maçante. Essa afirmação explica a insistência de que ele pode encontrar prazer em suas dores de dente ou dores no fígado. É uma forma de se opor à confortável previsibilidade da vida, embora ele não se orgulhe desse comportamento inútil. Ou seja, a regra de que 2 mais 2 é igual a 4 o irrita. Ele quer a liberdade de dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Ele se culpa por não ser perverso o suficiente ou insignificante o suficiente para ser um inseto. O homem não quer o que é desvantajoso para ele, mas deseja a liberdade mais do que a felicidade, a capacidade de fazer o que deseja, mesmo quando faz mal. Mas não há garantia de que os seres humanos usarão a liberdade de forma construtiva. As evidências da história sugerem o contrário, que os seres humanos buscam a destruição dos outros e de si mesmos. Pode-se dizer qualquer coisa sobre a história do mundo, exceto que é racional. Derramai sobre o homem toda a bênção terrena, afogai-o num mar de felicidade, para que nada além de bolhas de felicidade possam ser vistas na superfície. Dai-lhe prosperidade econômica, tal que não tenha mais nada para fazer além de dormir, comer bolos e ocupar-se com a continuação de sua espécie. E mesmo assim, por pura ingratidão, puro despeito, o homem iria interpretá-lo como um truque desagradável. O homem não é razoável, e mesmo que ele fosse razoável, ele encontraria um jeito de fazer algo perverso. O homem aprecia construir estradas e criar, mas também nutre um amor ardente pela destruição e pelo caos. Talvez o homem apenas ame o edifício à distância e não esteja de forma alguma apaixonado por ele de perto. Talvez ele simplesmente adore construí-lo e não deseje habitar nele. Em outras palavras, ele ama a jornada, mas não o destino final. Na parte 2, intitulada A Propósito da Neve Molhada, esta seção adota um estilo narrativo e atua como uma ilustração prática das ideias resumidas na primeira parte, descrevendo eventos na vida do homem subterrâneo quando ele tinha 24 anos. Essa parte é dividida em 3 segmentos. No primeiro segmento, o homem subterrâneo se encontra obcecado por um oficial que o desrespeitou em um pub. Ele frequentemente cruza com o oficial na rua, mas o policial nunca reconhece sua existência. Desesperado, ele acaba pegando dinheiro emprestado para comprar um casaco caro e esbarrar no oficial para afirmar sua igualdade. Contudo, para sua surpresa, o policial não se abala e segue adiante sem sequer perceber. O homem subsolo preferiria a humilhação, pois isso lhe proporcionaria uma sensação de satisfação e poder, já que ele mesmo provocou a situação. Desde que possa exercer sua vontade, ele não se importa se o resultado é positivo ou negativo. O segundo segmento trata de um jantar festivo com alguns antigos amigos da escola, onde ele anseia por sua atenção e amizade. No entanto, eles chegam com 1 hora de atraso, o que o deixa furioso e ressentido. Pouco tempo depois, ele entra em uma discussão com eles, expressando todo o seu ódio pela sociedade e usando-os como símbolos disso. No desfecho da noite, todos vão para um bordel secreto sem ele. O homem subsolo, ainda furioso, o segue. Lá, ele encontra Lisa, uma jovem prostituta, com quem se deita. O terceiro segmento começa com os dois deitados em silêncio no escuro juntos. Ele a confronta com seus sonhos utópicos e a convence de seu terrível destino, explicando que ela se tornará gradualmente inútil e sofrerá uma morte vergonhosa. Ele lhe dá seu endereço e vai embora. O homem subterrâneo está ansioso e com medo dela realmente chegar ao seu humilde apartamento depois de parecer um herói para ela. Ela chega no meio de uma discussão com seu servo. Depois de perceber que veio porque ela sentiu pena dele, ele a insulta e diz que ele estava, na verdade, rindo dela. Então, ele começa a chorar depois de dizer que estava apenas procurando ter poder sobre ela. O homem subterrâneo, órfão e com poucas experiências de amor na vida,
só consegue conceber o amor como a total dominação de uma pessoa sobre outra. Em seguida, ele começa a se criticar e expressa horror com sua própria existência. Ele corre atrás dela, mas não consegue encontrá-la. Notas do Subsolo critica todas as ideologias de progresso social que buscam eliminar o sofrimento, argumentando que resolver um problema só levará à infelicidade de outras formas. Essas ideologias, ao tentar melhorar o mundo, sempre contêm uma falha, pois não eliminam o sofrimento, apenas mudam suas causas. Portanto, a vida só pode ser um processo de mudança do foco da dor, e sempre haverá algo para nos angustiar. O que é melhor, uma felicidade barata ou um sublime sofrimento? Bem, vamos lá, o que é melhor? O sofrimento é parte da condição humana, e seríamos muito mais felizes aceitando-o como parte integrante de nossas vidas. Na conclusão do romance, o homem subterrâneo declara: "Eu levei ao extremo na minha vida o que você não ousou carregar nem mesmo no meio do caminho." Aqui, o homem subterrâneo decide encerrar suas anotações. Em uma nota de rodapé no final do romance, Dostoiévski revela que, embora houvesse mais texto, parece que podemos parar aqui. Apesar de deixar a trama suspensa no final, sem uma conclusão definitiva, o desfecho inconclusivo e amargo, na verdade, serve como o melhor possível, pois reforça, embora não resolva, os temas introduzidos no livro, destacando o profundo sofrimento psicológico do homem subterrâneo.